ajudar nós aí nas paradas aí a gente também precisa saber como a gente vai fazer a parada. Não, vai fazer da melhor forma. Ô, fé. Isso que é papo de empresário, canela de fogo, boca de unção. É forte, é manto. Falei, pô, você tá feito por dia. Demorou, mano. Tudo de uma vez. Eu sei ser obediente. Papai também, papai. Eu senti uma... Já tá gravando? Tá gravando? É, só porque, tipo, Tá testando, né? testando, mas... Posso começar? Salve, vamos que vamos. Boa noite, bom dia. Não sei o momento e a hora que você... Foi mal, meu. Toma! Não, pra mim tava pegando. Toma! Deixa eu explicar, porque lá no outro estúdio vinha de cima, né? E a cadeira Ficou bom fazia agora? barulho. Ficou bom? Aí depois corta isso. Boa noite, bom dia. Não sei o momento e a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje, uma pessoa maravilhosa, amigo de longa data, Fábio Araújo. Mas antes de apresentá-lo, fala, Gregório. Salve, salve, família. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei também a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixa o like, aciona notificações, vai lá na página do Facebook, Instagram, segue nós lá que nós vamos seguir vocês de volta. E é isso, hoje estamos com uma presença ilustre. Que isso, pai? Chama. Eu falei bonito, Fala hein? comigo, Fábio. Oh, que isso, cara. Satisfação toda minha estar com vocês aqui. Mauro, te considero demais. Privilégio. Gregório também. Fala, Conheci há pouco compadre. tempo, mas já passei a admirar, porque, pô, o cara tem uma energia positiva. É, 24 horas. É isso aí. Top demais. demais. Bom demais. Fábio, uma honra você estar aqui, Obrigado. tá? Obrigado mesmo por ter aceitado aí o convite. E acima de tudo, mano, obrigado pela consideração que eu tenho, também enorme por você. Obrigado. O papo vai fluir tranquilo, a gente vai conversar de boa. Resenha boa, né? Resenha boa, de longa data. Gostaria que você se apresentasse aí um pouco pra rapaziada aí, pro pessoal que tá nos assistindo. Apresentação breve, cara. Na verdade, assim, eu sou Fábio Araújo, né? Tenho 43 anos, casado, bem casado. Eita. Inclusive, um beijo pra minha esposa. Tá em casa lá com o meu Tito, na barriga lá. Cara, eu sou um cara que tinha tudo pra dar errado, sabe? Tudo pra dar errado por conta da situação que eu vivia na minha infância. Lugar que eu vivia, apesar de ser né, eu tenho muita consideração pelo lugar, mas é um cara que aproveitou as dificuldades para se motivar e conseguir vencer, e estamos aí, graças a Deus, conseguindo vencer com muita força aí. Pô, show. Fala, Gregório. Você, Gregório, eu quero... Cara, hoje eu, pessoal, ganhei um presente. Eu senti que o presente, Fábio, foi meio popular, mas... Não sei o que aconteceu. Você tá como hoje, Gregório? Na merda. Mas vai melhorar. Mas melhor é só chuva de benção. Glória, vamos que vamos. Então, Fábio, a gente tem observado que nesse novo cenário do Brasil, pessoas assim, você falou que poderia ter dado tudo de errado, mas conseguiu mudar o quadro da vida. Sim. Foi pra cima. E assim, esse canal aqui, a gente dá voz às pessoas que a gente vê que tem relevância. Sim. Então você tá aqui porque você tem relevância. Obrigado. E eu queria, antes de mais nada, eu peço perdão também, peço perdão a Gregório, porque que eu eu fiz? falei que... Não, eu tô pedindo perdão, porque semana a gente falou, Fábio é coach, não é coach, né? Eu tava pesquisando no Google o que era coach, acho que o coach tava indo errado. E assim, Fábio, a gente quer saber como você trabalha, eu sei que você é um líder, líder nato, e como é que você tem colocado esse seu papel de liderança, não só na sua vida, no dia a dia, na sua empresa. Passa um pouquinho pra nós aí, um pouco dessa experiência. O que acontece? Como eu falei que tinha tudo pra dar errado, né? Eu tive uma ótima criação dos meus pais, sabe? Meu pai e minha mãe são vivos até hoje. Mas eu falo porque eu tive muitas propostas do mau caminho para seguir. Mas a minha base familiar me ajudou muito. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. 11 anos, na verdade. Né? Comecei ajudando meu pai. Meu pai trabalhava como supervisor de supermercado. E eu entregava compra no mercado. Inclusive, era aqui na Avenida 7 de Setembro. Né? Aqui em Caraí. E eu ia levar as compras no carrinho. Chegava lá, ganhava um trocado. R$5, né? Às vezes R$10, quando era, né, uma gorjeta muito boa. E, cara, aquilo ali me tirou daquele ciclo que poderia me levar para o mau caminho, sabe? E eu comecei a ter gosto pelo meu próprio dinheiro. E o que aconteceu? Logo depois eu fui pro McDonald's, fiquei quase 2 anos no McDonald's, e eu comecei a desenvolver uma liderança que, muito por conta da minha personalidade.
Porque, Mauro, a liderança, ela não vem por você mandar, por você ordenar, ela vem pelo exemplo. Então, quando você é um profissional exemplar, o exemplo arrasta. Então, eu comecei tudo que eu procurava fazer bem feito. Então, no McDonald's, se me falasse assim, poxa, vai ali e limpa aquele chão, eu ia limpar o chão da melhor maneira. Vai atender no balcão, eu ia dar o melhor atendimento. Então, quando eu recebi a primeira oportunidade de ser um treinador, que é um primeiro passo da liderança, eu já tinha o exemplo, né, que eu dava, arrastava muitas pessoas. Entendi. Então, ali eu comecei a tomar gosto. Por quê? Porque eu via que eu tinha capacidade de formar pessoas tão boas quanto eu. Porque o líder, quando ele é centralizador, o que ele faz? Ele não aceita que a pessoa fique melhor do que ele. Quando, na verdade, isso é o pior dos líderes. O líder de verdade é aquele que forma alguém melhor do que ele. E aí, através dessa formação, ele tem um time completo. Porque você não vai ter na sua equipe um time que dança exatamente igual, né? Conforme a música, mas todo mundo igual. Você vai ter um que, de repente, é mais devagar, o outro é mais inteligente. Você vai ter um mix ali. E saber lidar com isso é importante para o líder. Por quê? Porque ele acaba tirando o melhor do profissional. Só que a gente tem que sempre entender que formar pessoas melhores do que você é o grande papel do líder. E eu tomei gosto por isso e comecei a desenvolver um trabalho que era formar pessoas, sabe, com alta capacidade. Só que assim, eu paguei um preço muito alto por isso. Ô, Fábio, você comentou, você falando aí, você falou que você não optou pela vida de ser ruim. Qual maneira que você fala assim? Tipo assim, qual maneira? Optar, tipo assim, você falou que nasceu para, tipo assim, ser errado, uma coisa errada, tipo assim. Eu tinha por causa das oportunidades, né? Porque onde eu moro, onde minha família mora, meu pai e minha mãe, lá em Itaboraí. Então, sempre tive contato com droga, sempre tive contato com pessoas que infelizmente, eram do mau caminho. Só que o que me fortaleceu foi minha base familiar, cara. Sabe? A educação dos meus pais e o fato da minha mãe ter me tirado cedo. Porque às vezes você fala assim, hoje se você falar para um jovem de 10 anos que ele precisa trabalhar, o exemplo, não digo trabalhar, acabou, o cara ele se vira do avesso, entendeu? Joga no chão, se esperneia. Não é? Não é verdade? Só que eu falo pra você, foi a minha oportunidade naquela época de sair daquele ciclo ali. E aquilo me tirou de um ciclo vicioso, cara, que eu poderia estar até hoje. Por que eu falo isso? Porque nada contra, eu acho legal. Só que não é minha praia. Mas, por exemplo, eu vejo pessoas que estudaram comigo, na época que eu ficava mais tempo lá, se eu volto no lugar hoje, elas estão no mesmo lugar. E quando eu falo mesmo lugar, não é no mesmo bairro, na mesma casa, é na mesma situação, cara. Entendi. Sabe? Então isso pra mim é triste, por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tive a oportunidade que todo mundo, né, de repente pode ter. A questão toda é agarrar aquela oportunidade. Então quando eu comecei a trabalhar com 10 anos, você pode pensar assim, poxa, mas a mãe do cara colocou o cara pra trabalhar com 10 anos. Cara, foi bom, porque eu aprendi desde cedo o valor do trabalho, saí de um ciclo, né, de coisa ruim que eu tava ali, e aquilo abriu portas pra mim, cara, pra me transformar no que eu sou hoje. Mas será que poderia ser diferente? Não sei. Deus me trouxe por esse caminho, e eu dou glória a Deus por isso. Então rolou, entendeu? Fábio, você diz que rolou uma metanoia. Com certeza. E oportunidade. Metanoia, Gregório. Metanoia? Mudança de mente. Mudança de pensamento. Eu tenho metanoia toda hora. eu Você é bravo, ninguém. Eu tô uma E agora, já metanoia. mudou? Tô na metanoia, toma de coca. E Fábio, assim, top. Passa um pouquinho, qual é o seu trabalho hoje? Então, cara. Como é que é isso? Então, quando eu tive a primeira oportunidade lá no McDonald's de ser treinador, e aí eu tomei gosto pela liderança. E a gente estava falando aqui, eu tive um corte quando eu falei que eu paguei um preço muito alto por isso. Por quê, cara? O líder, ele é um cara solitário. Quando eu falo que ele é líder... Porque você é solitário? Você se Na acha? profissão na profissão. Tá, Por que eu falo isso? Porque você tem que tomar decisões que muitas vezes é impopular, cara. Então, por exemplo, às vezes todo mundo ali... Vou dar um exemplo, tá? Você tem uma equipe onde a equipe toda é apaixonada por um determinado profissional, mas aquele cara não serve para a equipe. Você tem que tomar uma decisão ali que vai contra todo mundo. Então você é solitário. Eu não posso chegar ali para minha equipe e falar: o que vocês acham de eu demitir tal pessoa? Todo mundo vai falar. Separa, então, a questão de
quem é legal e de quem tá dando resultado. Exatamente. A visão é essa, né? Porque quando eu assumi lideranças mesmo, quando eu assumi por exemplo, unidade de negócio, quando eu falo unidade de negócio, é qualquer segmento. Pode ser uma loja, pode ser uma escola de informática, como eu fui gestor durante 7 anos. A unidade de negócio é você gerenciar toda a unidade. Então, por exemplo, uma loja, vamos botar aqui uma hamburgueria, tá? Você gerencia tudo, desde da parte do marketing até a produção. Então, é um trabalho que exige muita dedicação ali. Então, qual que era o meu papel ali? Eu tinha que pegar determinadas unidades de negócio e dar resultado. Eu não estou ali para fazer amizade. E é ruim falar isso. Por isso que eu falo que eu paguei um preço alto, porque eu não estou ali para fazer amizade. E aí que muito líder se perde, se complica, porque ele mistura as coisas. Quando você, por exemplo, se você é meu patrão, né, o Mauro me contrata, ele não está me contratando para fazer amizade, está me contratando para dar resultado. Então eu tenho que dar o meu melhor. Ou eu dou resultado ou eu estou fora. Então, eu paguei um preço alto, porque muitas vezes eu tive que tomar decisões impopulares. Eu tive que... pra você ter ideia, meu apelido era Capitão Nascimento. Tá aí, quem vai assistir esse vídeo aí, né? Grande abraço pra quem foi liderado por mim. Traz o cabo de vassoura agora. Por quê, cara? Por que eu falo isso? Porque o meu objetivo não era formar o mais do mesmo. O meu objetivo é formar um cara bom, ou um homem, uma mulher. Quando eu falo cara assim, é um profissional. Então, cara, eu tinha que pegar o cara pesado. Porque ou ele se transformava naquilo que eu quero que ele seja, mas eu não falo só por mim, porque... Pela equipe toda. Muito mais do que isso. Quando você é líder, você faz com que o cara se torne melhor no que ele... a melhor versão dele, sabe? E você precisa confrontar ele. Porque às vezes o que ele está fazendo, ele acha que é o bom, só que não é. Ele pode ir mais além. Então eu fazia ele rodar no 220. Então eu já cheguei a pegar equipes que vão botar assim, né, brincando, bateria de 12 volts. O cara rodando ali no mediano. E a escola ou unidade de negócio. Eu falo escola porque eu fiquei 7 anos como gerente de unidade, diretor de unidade. Então é um ramo que eu domino muito bem. Pô, os caras achavam que eu estava fazendo um trabalho maravilhoso. E você pegava nos alunos, não? Você pegava, tipo assim, sempre um aluno que o professor, tipo assim, Profissional no caso, né? O exemplo, o profissional fala, não? Business, só negócio. Por quê? Separar, cara. Pra você ter ideia, o negócio foi tão radical que eu cheguei a perder basicamente o meu coração. Mas, Fábio... Só te cortar rapidinho. Quando eu falo coração é porque eu virei uma pedra de gelo. Pra não ter sentimento, sabe? Justamente para você não se apegar a determinadas situações e... Mas como é que você consegue equilibrar essa condição, assim, do seu negócio com família, amigo? Como é que é essa parada aí? Então, para mim foi complicado, cara. Pra você tem ideia, hoje eu vivo um processo, eu falo isso com total transparência, hoje eu vivo um processo de transformação em relação à família. Por quê? Porque eu me tornei líder, gestor, efetivamente, em 2007. De 2007 até 2019, eu fui forjado a não ter coração. Quando eu falo não ter coração, é você não se apegar a nada sentimental, justamente para você não agir com a alma. Não agir com o coração. Com o coração, só com o raciocínio. sentimento, com as coisas, né? Você imagina você passar esse tempo todo, né, com essa metanoia, né, de forma negativa, você virar a sua mente, tipo assim, eu não posso me apegar a nada, eu tenho que ser totalmente... como é que eu posso dizer? A galera tem falado muito assim sobre ser intencional naquilo, né? Direcionado. Sim. Mas, tipo... Eu ia além. Porque eu falo pra você, eu vivi aquilo ali e pra mim o mais importante era o resultado. De fato em tudo que você vai fazer, o resultado é que conta. Você pode ser maravilhoso, mas se não der resultado, não adianta. No mundo corporativo não tem essa, ser bonzinho, ser legalzinho. É resultado e acabou. Só que hoje eu vivo uma outra vida. Eu posso falar isso porque, né, abertamente, porque Deus me transformou. Jesus me transformou, na verdade. Por quê? Hoje eu tenho meu coração de volta.
Eu consigo equilibrar o trabalho com a minha família. Antes eu não conseguia. E você tem tempo pra sua família hoje em Pô, dia? cara, aí tem que ver com a minha esposa, né? Ela que tem que sempre dizer se tá bom ou tá ruim. Mas eu acho que sim, cara. Porque antigamente eu trabalhava demais, sabe? Eu era aquela palavra, né? Workaholic. É um Tá cara pegando que tem... pesado. É a segunda vez. É, né? vai gravando aí. Quem é rock holly, meu? Workaholic. Você tá morando aonde, rock holly? Que é o trabalho o tempo todo, cara. O tempo todo vivendo em função do trabalho. Então eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Sabe? E isso não é legal. Isso não é saudável pra ninguém. Mas eu entendo que foi uma fase da minha vida porque é como um bebê, cara. Se você ensina aquela criança a vida inteira um determinado comportamento, pra você tirar dela depois de adulto é complicado. E eu vivi isso, E sabe? passou por algum outro teste de liderança, assim? Uma outra coisa Então, que possa ter confrontado já o que você já teve, assim, por exemplo, pô, eu faço um treinamento hoje com você, aí amanhã ou depois eu faço um outro, aí eu tenho esses dois lados, por exemplo, caraca, aquele líder lá me passou isso, porque o conhecimento nunca vai ocupar Sim, espaço. sim. Mas eu digo assim, de confronto pessoal mesmo. O que eu falo pra você, eu tenho vários exemplos aí, né? Pessoas que estão assistindo o canal e podem falar bem sobre isso. O meu treinamento ele é muito radical no sentido do confronto para você se tornar melhor. Quando eu falo isso, é o seguinte, Mauro, quando você vai... vamos dar um exemplo. Você assume uma unidade de negócio, qual que é o primeiro passo? Você vai identificar ali na equipe quem você pode contar e quem você não pode contar. E não é parceria de, tipo assim, ser meu coleguinha, não. É de resultado. O cara que bate meta, o cara que não bate, o cara que é proativo, o cara que não é. E a outra parte é você contratar gente. Então, o meu método de treinamento já era tão radical que eu já definia o profissional em quatro características, né? 4 tipos. Aquele que sabe e quer fazer. Então, por exemplo, eu cheguei na unidade e já identifico lá o profissional. Então, vamos lá. Como é que ele é? Ele sabe fazer e quer fazer. Ou seja, ele sabe fazer o negócio. Vamos botar um vendedor. Ele sabe vender, ele bate meta, ele dá o resultado e ele quer fazer. Sabe? Ele quer crescer, ele quer desenvolver. Opa, esse cara, eu só preciso dar algumas ferramentas para ele poder melhorar ainda mais a sua produtividade e o seu crescimento. Existe o que não sabe, mas quer fazer. Sou eu aqui. Esse cara... olha que interessante. Eu sou eu, porque... Olha que Depois interessante. eu falo. Não, você está falando um negócio que é legal. Que é o seguinte, às vezes o cara não sabe fazer, cara, mas ele quer. Isso conta demais pra quem tá aqui analisando, cara. Entendeu? Pega essa aqui agora. Você que é profissional aí, tá vendo o vídeo. Artista, tô falando. Pai, falei errado, mas é um artista. Mas, ô Gregório, é verdade, sabe por quê? Porque quando você está assumindo uma unidade, uma empreitada, quando eu falo assim, cara, o que o cara mais. O cara que tá ali como gerente, o que ele quer ver de você é a sua vontade, cara. Sabe? Às vezes as pessoas pegam no detalhe, não, eu sei porque... cara, não adianta. Se você pode até não saber fazer o negócio, mas você tem vontade, cara, aquele cara ali eu vou dar o melhor treinamento para ele, eu vou acompanhar, eu vou desenvolver, porque eu sei que ele não sabe, mas ele quer fazer. Certo? Então esses dois tipos de profissionais eu já detecto ali na hora que eu estou avaliando a equipe e também na contratação. Existe um outro que é o que não sabe e não quer fazer. É um mula. O que acontece com esse cara? Vamos supor, eu faço um processo seletivo, eu não sei se o cara não sabe, quer dizer, eu até sei, eu já dei muita oportunidade para quem não tinha experiência nenhuma, mas o cara demonstrava na entrevista que queria a oportunidade, então legal. Só que no meio do processo ali do prazo de experiência, e quando eu falo isso, às vezes as pessoas até falam assim, nossa, por isso que meu apelido é Capitão Nascimento. Por quê? O cara não sabe fazer e no período de experiência ele mostra que ele também não quer. Você treina, você ensina, você ajuda, você acompanha, mas o cara não demonstra. E nessa hora não parece o Fábio sem coração, não, ou o Fábio com coração. Tem que ser. Aí eu promovo ele para o mercado de trabalho, eu devolvo ele lá para ele poder voltar e procurar um emprego. Se a empresa me ama, dona Beth, entendeu? Aí eu falo isso, as pessoas falam assim, nossa, mas você... Cara, mas é a realidade. Olha só, eu tô dividindo aqui. Eu tenho 2 tipos de profissionais. O que sabe e quer, eu vou dar suporte para ele. O que não sabe e quer, eu vou ajudar. O que não sabe, o que eu vou fazer, cara? Não sou eu que vou motivar ele. Eu aprendi isso em 2007. Motivação é uma porta que se abre por dentro. Eu não posso ficar motivando você, falar que você, olha, é bonito, que você é legal. Cara, se você não tiver motivação dentro de você, não vai adiantar ficar falando um monte de coisa bonita, não. E de 100 desses,
E de Entendeu? Não é? Não, E de 100 desses, quantos por cento de profissional você fala, esse vai? Cara, Pô, farei difícil, né? vou falar pra você. bonito. Eu posso dizer que, eu já fiz... eu não vou dizer na conta exata, mas eu entrevistei umas 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Eu posso dizer pra você que hoje eu tenho 5 pessoas que eu posso falar assim, esses são os caras top. Sabe? Pessoas que hoje estão muito bem na sua vida profissional. Tem outros que se destacaram, mas assim, você dá muita oportunidade, mas na hora que você vai peneirar, cara, são muitas poucas pessoas que entendem esse processo de treinamento. Muitos abandonam, vão embora. E assim, Fábio, qual foi a empresa que você assim teve essa oportunidade de entrevistar, assim, esse fluxo enorme? Foi justamente, né, assim, eu fui gestor de unidade de uma empresa. Pode falar, mano. Não vou falar o nome dela porque. Não vai. Não vai ganhar em nada, Tá de entendeu? panduragem. Tá panduragem. Mas é uma empresa assim, no ramo de cursos de informática, é uma empresa muito tradicional. Eu fiquei 7 anos lá. Cara, e assim, foi onde eu tive os maiores resultados da minha vida. Tanto financeiro, quanto também profissionalmente falando, sabe? Resultado pessoal, profissional. O que acontecia lá? O processo seletivo era constante. Por quê? Porque a rotatividade era muito grande. Entendi. Então, assim, a área comercial, ela é uma área que requer do profissional muita dedicação. Porque se o cara ficar 3 meses sem bater meta, a empresa corta, cara. Não é o Fábio, a empresa corta. A empresa não quer um cara que fica ali sem bater meta, sabe? E eu rodava, como eu falei pra você no início, o meu nível de exigência era muito maior. Então, tipo assim, 3 meses, o cara não... O peão ia embora. Um mês o cara já não passava. Dependia do nível de interesse dele. Sangue de Jesus tem Aí deixa eu poder. concluir eu falei dos 4 tipos, lembra? Só pra a gente não perder a linha de raciocínio. Eu falei do que sabe e quer, o que não sabe, mas quer, o que não sabe e não quer. Eu falei que esse aí ele não passava da experiência. Tem 30 ou 45 dias, eu dispensava ele. Mas o pior de todos é o que sabe e não quer fazer. Olha que nível. Porque o cara que sabe e não quer fazer é aquele cara que destrói a equipe. Ele sabe fazer o negócio, ele sabe vender, ele sabe... Tô pensando já em você. Entendeu? Por quê? Não, cara, olha. Tô te Não olhando. entendi, não. Sangue de Jesus tem poder. Ah, mano. O quê? Cabeças... Empresário. Porque o nosso empresário tá aqui atrás, assim, Fala, entendeu? Fábio, fala sobre esse cara aí que... Então, pegou a visão? Pegou agora? Peguei. Pegou? Não, eu quase fui. Fiquei nervoso. Olha só. Eu. Às vezes eu não sei fazer, mas quero fazer. Então, mas é o que eu não falei. Mas é né? isso. Pulou, né? Isso que é legal. E eu falo pra você, isso tem valor no meio corporativo, tá? Eu tô falando da minha gestão, não tô falando de outras pessoas, entendeu? Você acredita que lá na empresa onde eu trabalho, por exemplo, eu não tenho um estudo completo. Mas, tipo assim, a dona da empresa gostou tanto de mim que ela foi lá, me pegou, falou, ó, Vitor, vou te ensinar assim, sim. Eu sou todo espalhafatoso, sou muito agitado. Mas lá o pai é vigilante, né? O pai fica mais coisa, tipo assim, ela me ensinou direitinho, Vitor, é assim. E lá tem carcaça antiga que não quer fazer nada. Eu vou te perguntar. Aí ela bota pra rua. Eu só levo carimbo. Eu vou te perguntar, o que fez a diferença? O que fez a diferença pra você? Foi o conhecimento ou a vontade? À vontade. Então pronto, cara. Isso que define. Eu sou assim. Aí eu vou falar por que do Capitão Nascimento, que me apelidaram disso. Porque quando se você fizer uma analogia com o treinamento do BOP, o que o BOP faz? Ele separa, né, os melhores policiais para determinadas situações de combate, de execução, de alguma atividade aí, né? O meu trabalho era o mesmo. Então, nessa empresa que eu trabalhava, tinham vários gestores, mas os meus liderados eram aqueles que realmente se destacavam no negócio. Tanto que eu pegava a unidade, muitas vezes, destruída em relação ao resultado, e com a equipe lá, com esse tipo de treinamento, quando eu falo rigoroso, já tive profissionais lá que choraram, que já discutiram,
até me xingaram no dia do desligamento. Mas eu falei pra eles assim, olha, não é nada pessoal. Algum dia você vai me agradecer por isso. Aí hoje... Pô, você falou isso? Falei. Mandava botar fogo na empresa. Tacar uma granada da Rússia. Aí mandou pra Mas, rua. Gregório, eu vou te falar, sabe o que acontece, cara? Assim, a imaturidade, ela, às vezes, ela fala muito alto nessa hora, sabe? Porque, às vezes, como eu falei, é um confronto muito grande. Eu sou muito chorão, cara. Mas não, cara, chorar faz Quando eu parte. fui mandado embora da lanchonete ali no Bem Marco, chorei. Foi A questão... Desculpa, eu tô ouvindo vocês aqui. Você tá bem, Mauro, Não, hoje? Eu tô bem. Que o papo tá maneiro, eu tô ouvindo. Você tem certeza, Mauro? Absoluto. Tá com febre? Tá amarrado. Tá doido. O que eu achei interessante aí disso aí? Porque eu, Mauro, sou autônomo, entendeu? Sendo autônomo, trabalhando por conta própria, eu nunca tive um treinamento igual a esse, ou tão rigoroso, ou menos rigoroso. Aham. Mas eu detectei o quê? Pô, eu tenho que entregar um trabalho com excelência. Sim. Porque o autônomo, ele corre esse risco. Ou você faz um trabalho maneiro é com excelência, que eu tô querendo dizer. Sim. Bem, porque é o resultado. Agora, eu não sei, eu, Mauro, não sei se eu conseguiria me encaixar num perfil tipo do seu trabalho ou dentro de alguma empresa, porque eu sempre tive esse feeling de trabalhar por conta própria. Porque eu falo isso, que eu vejo, mano, trabalhar por conta própria é você Você é seu patrão. e você seu patrão. E não é fácil. Não E é. hoje, como é que você se encontra? Você hoje trabalha ainda dando esse treinamento ou você tem a sua empresa? Então, eu tenho hoje a empresa, né? O que Poxa, acontece? o pai tá com dote. O pai é Eu vou empresário. te falar uma coisa. Eu conto isso até como um testemunho, cara, da minha vida com Deus, sabe? Porque, assim, eu trabalho desde cedo, cara. Pô, eu já passei todo tipo de humilhação que você pode imaginar, de pessoas apontar o dedo e falar assim, você não vai, e eu tenho que provar isso pra E, alguém. Fábio, assim, uma outra coisa pra não passar batido. E quando você tá no caminho, tá legal, tá fluindo, mas tem pessoas ainda que, tipo, te confrontam como se você ainda não chegou no patamar dela e no nível dela. Um exemplo, né? Que é isso. Então, entende o que eu tô falando? você fala de comparação? De comparação, digo, por exemplo, que hoje tá numa vibe aí terrível de fazer aliança, tipo, vou me aliançar ao seu trabalho, você comigo. Já tem outras situações que as pessoas falam assim, vamos fazer um collab, que é colaboração. Eu colaboro com o meu trabalho, você colabora com o seu, nós colaboramos junto e vida que segue. Dentro dessa vibe assim. Mauro, assim, eu tenho muita dificuldade no bom sentido, tá? Desse tipo de coisa. Por quê? Porque se não tiver alinhado com o meu propósito, não vai rolar. Entendi. Então, por exemplo, eu jamais fiz aliança por interesse. Nunca. E eu vejo pessoas fazendo isso, sabe? Assim, eu acho feio, não acho legal. Respeito, mas não é o meu estilo de vida nem de trabalho, sabe? Eu acho que quando você alinha propósito, por exemplo, tá aqui hoje pra mim é um privilégio, cara. Por quê? Porque qual que é o propósito de vida do Fábio hoje? Apesar de ter uma empresa, a gente vai falar sobre como que chegou até lá, mas o meu propósito, cara, é acabar com a ignorância profissional. Eu vejo muitas pessoas hoje perdendo vagas de emprego, não é nem pelo conhecimento, porque não sabe nem preparar um currículo, cara. Cara, tira uma... Pô, você tocou no ponto certo. Agora você imagina, Deus ele é bom e paga muito. Deus é boca de fogo, canela de unção. Você imagina um cara que escreve errado, pega, um cara que escreve errado, a letra para até o condomínio quando caiu. Sobe, desce. O cara que, tipo assim, escreve errado, papapá. Fala errado, não sou eu. Nem conheço esse Nem cara. conheço esse cara. Não sei nem quem é. E ter vontade de fazer as coisas, por exemplo assim, pô, o cara, mesmo tipo assim, sendo uma mula, não sou eu. Tá entendendo? Porque, tipo assim, eu fico. Essa semana agora eu fiquei perguntando, né? Eu tenho problema, dificuldade de falar errado, escrever errado. Mas, tipo assim, a empresa me levantou como tipo supervisor, entendeu? Só coisa boba pra me fazer. Mas, tipo assim, cara, eu falei, o mula ali que é inteligente, eu falei, dona Beth, o cara que é inteligente pra caramba, meu irmão. Que bota aqui o currículo, fala francês, alguma coisa. E meu currículo é pesado. Cuidador de idosos. É pesado pra você. Sim. Meu currículo é coisa antiga. Cuidador de idosos. Lá. Eu falei, caraca, dona Beth, ela, não, Vitor, é você. Aí os caras se levantaram contra mim. Aí eu fui perguntei
Sorry. Eu perguntei, porra. Isso? Perguntei pro esposo dela, falou, não viu, então é você e é você. Aí eu fui e fiquei. Aí eu não entendi. Tipo assim, hoje fosse, pô, tem alguma coisa. Tipo assim, pô. Qual é a será qualidade que eu tenho, Qual né? a qualidade que eu. Isso é, pô, aí, obrigado. Tava tentando Então vai buscar. lá. Então, filhão. vou te falar uma coisa que é o que eu mais valorizo. Quantas pessoas não têm aí 2 faculdades, pós-graduação e não conseguem sentar aqui pra falar, cara? Ah, mano, eu tenho uma faculdade, sério mesmo, eu tenho uma faculdade, você tá rindo? Mas eu vou falar, tô falando. Não, calma aí, vai falar. Eu também, eu tenho, poxa, tá, olha só, eu tenho, O que você tem agora? meu currículo é minha faculdade, o pai trabalhou, posto de gasolina, Bob's foi 15 dias só que fiquei doente, nós tava... Te mandaram embora logo. Né? botaram pra rua, Por 15 dias, não, cara, porque era chapa e freezer, chapa e Existe- freezer, como é que deu eu falo, febre, Fábio? cara. Sim, Existe, são 3 meses de experiência. Cara, você ficou a metade da experiência. Perante a Deus. Mas o que eu tô falando pra você é o seguinte, porque assim, É um Gregório, troço muito Gregório, ruim. eu vou te falar, isso é uma das coisas que eu falo nos meus treinamentos, sabe? Assim, as pessoas às vezes, cara, tem pessoas que às vezes têm faculdade, pós-graduação, mas o cara não tem vontade, cara. Desculpa, mas tem um monte de gente hoje, infelizmente acontece. Não, e Fábio, você tá falando uma Ai, coisa gente, assim que eu entendeu? acredito... Posso estar falando. Não, mano, aqui, ó, o papo é rasgado, filhão. não- Aqui é raiz não tem- também. não A tem- gente sempre vai ter algo assim que vai fazer a gente Por que eu tô sair falando um pouco isso? da nossa zona de conforto. Exatamente, eu tô falando É isso. Porque confronto. com 15 mil entrevistas, eu posso falar que. Se não foram mais, tá? Cara, eu já vi de tudo. Eu já vi um cara me entregar um currículo, ele tirou do bolso. Tipo, olha só, olha o nível. Pega aí, rapaziada. O meu só manda Ó, PDF. você, Eu falo isso. Pega essa dica aí. Você que tá pensando seu primeiro emprego, vai pegando essas dicas cara, aí. porque o primeiro emprego não tá só na entrevista, tá no todo o processo. Por que eu tô falando isso, Gregório? Eu já entrevistei um candidato, o cara tinha pós-graduação, mas quando eu falei pra ele, cara, se apresenta pra mim, o cara não conseguiu falar. Ah, você... Sim, básico, Gregório, básico. Porque no meu currículo, hoje em dia, nós manda PDF, eu mando PDF, Sim. 2022. Mas porque, tipo assim, eu boto lá mesmo. Boto inglês influente, eu boto um monte de... Eu boto mesmo. Então, você pode Não, colocar. não- Eu vou te falar mais. Existem pesquisas que Fábio, falam que. Não, fala aí, calma aí, você pode ser o inglês, o que é influente. Vai, fala. Meu inglês influente. Então fala pelo menos mas seu isso nome já foi em inglês, comprovado Gregório. que as pessoas mentem no currículo. Verdade. Eu Entendeu? nunca passei por isso aí que você falou que Então, mas é que eu falo pra você. mete essa pra mim, eu saio Por isso correndo. que eu tô falando pra você. Eu não tô aqui questionando nenhum tipo de processo seletivo. O meu é assim. O meu você pode vir com um currículo maravilhoso, feito com capinha, plástico, tudo. Meu amigo, eu não tô pouco me importando Você quer o ouvir teu a currículo. pessoa. Eu quero ouvir a pessoa. Eu quero ver ela falar. E aí, às vezes, cara, eu vou falar pra você, eu tenho um caso de sucesso que esse aí eu conto sempre isso. Um rapaz veio pra entrevista de telemarketing. E aí, nesse dia, tinham 40 pessoas que eu ia fazer um processo. Porque o processo era muito simples. Era assim, eu lançava a vaga, tá? Marcava o dia, o horário lá pelo próprio... Um site aí que tem de empregos. E aí a pessoa se candidatava na vaga e eu mesmo mandava, porque é o que eu sempre falo. Se você quer um resultado bem feito, você tem que meter a mão para fazer. Não adianta você mandar uma secretária e mandar mensagem. Mandava mensagem pro candidato via SMS, naquela época não tinha o WhatsApp. Depois até mandava, mas é muito pessoal, mas o SMS é mais profissional. O candidato vinha e aí eu não colocava limite de pessoas. Então eu já cheguei a entrevistar 40 pessoas num único dia. E ali vinha aquela fila de gente entregando o currículo. Cara, eu não tinha tempo para olhar currículo um por um. E nem queria. Você queria ouvir ela? Eu queria ver a pessoa. Então, o que acontecia? Aconteceu um caso, né? O cara pós-graduado... Não, lembrando. O cara veio para entrevista de telemarketing. E a minha entrevista para vendedor seria... Vamos supor, hoje é segunda, a minha entrevista para vendedor seria na quarta, um exemplo. Então eu não ia entrevistar ninguém para venda naquele dia. Meu foco era só no telemarketing, foco total para poder pegar, né, os melhores ali. Meu irmão, você tinha que ver o cara. O cara chegou lá, falou, cara, se apresenta para mim. Você é o fulano, né? Sim, se apresenta para mim, por favor. O cara deu um show. Sabe o que o cara tinha? Nada, ensino médio completo. Será que não era eu não, Fábio? Não era que era isso aí foi em São Paulo, João Pessoa, todos os lugares que eu já trabalhei. Ô, Fábio, te fazer uma pergunta. E quem é o Fábio família? Tipo assim, dentro de casa. Tipo assim,
Fábio Família. Cara, hoje eu posso dizer pra você que eu sou um homem transformado. Até lá no meu Instagram tá Restored Man, que é homem restaurado. Cara, eu passei por um processo de... Sabe, eu fui moído pra ser moldado. Pra ser moldado. Pra honra e glória de Deus. Por quê? Eu tinha me perdido como pessoa, sabe? Eu era um lixo de homem pra minha família. Profissionalmente falando, eu era top, sabe? Pra você ter ideia, eu posso falar pra você, assim, abertamente. Abra aqui pra você o resultado da empresa hoje, 210% da meta batida. Hoje é dia 20... 3, né? Não, 23. 23, Eu né? vou te passar meu Pix pra fazer uma doação, criança esperança Não, aqui. não falo isso pra me exaltar longe de mim. Nunca passou pra minha cabeça e nem vai passar ser dessa maneira. Não falo isso pra poder me exaltar. Somente pra exaltar o que Deus fez na minha vida. Como profissional, cara, é assim, questionável, sabe? E eu tô falando porque eu sei que tem pessoas que não gostam do meu trabalho, faz parte, eu não vou agradar todo mundo, mas eu posso bater no peito e dizer, cara, eu sou um excelente profissional por tudo que eu olho pra trás e vejo que eu fiz. Como homem, eu era um fracasso. Por quê? Porque eu só vivia pro trabalho, não dava atenção pra minha esposa, sabe? Passei por um processo de separação por conta do trabalho. Foi muito cobrado, Fábio? Da minha família? Você É. fala? Cara, na minha família não houve cobrança, mas como é que eu posso dizer? A consequência vem pesada. Essa é a pior cobrança, porque eu levei a minha esposa quase a uma depressão, né? Meu casamento, basicamente, me separei da minha esposa, ficamos 3 meses separados. É uma separação. Eu só durmo no carro. Entendeu? Mas o que eu falo pra você? Isso fez com que eu entendesse que, cara, não tem... E eu falo pra... Tem muito carinha aí de 20 anos, de 20, 25 anos, tá começando a vida agora, e acha que a vida é carrinho importado, sabe? Cara, não tem coisa mais valiosa do que a tua família. Eu falo por quê? Eu já tive condições, e tenho, sabe? E posso ter as coisas que eu quero. Não ostento nada, né? Não tenho problema nenhum com esse negócio de ter que ostentar nada. Mas eu já tive uma condição financeira muito boa, mas eu era um cara totalmente infeliz. Eu chegava no meu apartamento lá e eu estava sozinho, não tinha ninguém. Então que vida é essa? Que vale o dinheiro? Não vale, cara. Não vale. E numa dessa, que um cara às vezes faz uma besteira, o cara se suicida, o cara... Enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu falo pra você que não compensa. Agora, o que aconteceu? Você está falando do negócio da empresa, né? Eu vou cortar aqui rapidinho e entrar nessa linha. Eu fui líder, gestor, e eu sempre pensei assim, cara, se eu posso, Mauro, você estava falando que você tem esse feeling de sempre trabalhar por conta própria. Característica sua, e eu falo pra você, é uma mentalidade que eu acho o máximo, porque nós somos formados, a nossa sociedade, pelo menos da minha geração, é formada ao CLT. Sim. Entendeu? A gente não, eu, particularmente, posso falar por mim, eu não tive uma orientação a ser um empreendedor. Até porque eu nunca vi meu pai empreendendo. Meu pai sempre foi um baita de um profissional, sabe? Então eu peguei isso do meu pai. Honestidade, caráter, trabalhador pra caramba. Então isso eu peguei dele. Então, pra você virar a chave pra ser um empreendedor, a primeira coisa que você tem que ter é coragem, irmão. Coragem. Por quê? Porque você largar o que é certo pra encarar um empreendimento... É a mesma coisa que empresário, empreendedor? Cara, eu vou falar assim, posso estar falando besteira aqui, mas pra mim é a mesma coisa, sabe? O empresário, cara, é o cara que já tá num nível de, tipo assim, sei lá, tem 3 Falou uma coisa aí, a gente tá precisando de empresário. Oi, Romulo, tudo bom? Deus te abençoe também. A gente tá precisando de empresário. Mas eu falo assim, o empreendedor, cara, eu falo do que eu conheço, né? Você me perguntou uma coisa agora, eu não vou entrar nesse mérito porque realmente eu não sei diferenciar agora. Pra mim é a mesma coisa. Porque o empresário é o cara que empreendeu em algum momento. É um cara que pode ser, sei lá, sempre viveu nisso, mas é um cara que de repente, como eu. Cara, eu tenho a mandar um abraço pra ele, Rodrigo Brandoles, cara, se estiver vendo esse vídeo, um abraço pra você. É um cara que me inspirou a ter minha empresa. Por quê? Porque eu nunca tive inveja, nunca, de nada. Mas eu olhava assim e falei, cara, se eu posso ajudar o meu patrão a ter uma condição de vida que ele tem, cara, é porque eu faço um trabalho muito bem feito. Porque senão ele estaria vendendo as coisas dele. Mas todo ano o cara tá trocando de carro, e carro bom. Casa boa. E você falou sobre inveja, é uma parada que eu... Graças a Deus, cara, eu sinto uma parada assim muito top com o Gregório, o quê?
Gregório é um camarada que eu admiro pra caramba. Não é porque tá na minha frente, não. Mauro, quando precisa... cortar aqui. Não, cortar nada. Não, é quando coisa rápida. precisa, pode falar. Você acredita que o meu primeiro carro... Não, eu acho... Não, cara, porque é importante. Eu acho que a amizade é tudo, entendeu? Mano. É importante você lembrar que meu primeiro carro, que eu comprei de Mauro parcelado, pai. Não foi? Parceladinho. Ai, Pai tudo só é bem. muquirana, mas Não, pagou. pagou. Não, por que eu tô falando isso? Porque você falou sobre o empresário e o empreendedor. Aham. E sobre inveja. A questão hoje, mano, se ele chega pra mim e fala assim, pô, comprei um carro. Mano, eu tô feliz porque ele Sim, comprou pô. um carro, Sim, sabe? Sim. E se eu chegar pra ele e falar, mano, que carro top. sim. Tipo, ele sabe que do meu coração é o melhor pra ele. Sim. Mas hoje eu vejo muita gente que tem dificuldade disso. Assim, É. por exemplo, assim, de até aceitar um elogio, mano. Sim. Que acha Uma que é coisa- inveja, não, eu acho que é. eu não posso elogiar, eu não posso falar, porque mano, eu sou muito espontâneo. Aham. Se eu gostei, eu falo, pô, ficou top. E às vezes isso eu vejo que as pessoas se assustam. É. E quando fala de grana, quando fala, tipo assim, que a gente, né, às vezes você vê uma pessoa brincando, mas você sabe que no fundo, Não, mas eu tô brincando, hein, Fábio? a gente sabe, Pra quem cara. quer fazer o Pix, Mas amém. isso é pra deixar a galera ligada, porque essa é a cultura. Por exemplo, se chegar assim, pô, Fábio, quanto que é o seu carro? Pô, não, meu carro é X aí. Mas sempre vai desconversar. Uma pessoa que é resolvida de boa, que sabe... Mano, meu carro é isso. É. Então, é o que eu tô falando pra você. Porque eu falei do Rodrigo, né? Que me inspirou. Porque assim, como eu falei, nunca tive inveja, não tenho inveja, mas eu olhava pra aquilo e falava, cara, eu posso fazer. Eu posso conquistar. Porque, como eu falei, se ele tá trocando de carro, tá trocando de casa, é porque eu tô sendo um baita do profissional. Porque senão ele estaria falido. Aí eu mesmo teria consciência de que eu não tô fazendo um bom trabalho. E eu conto esse testemunho que é o seguinte: eu falei com Deus assim, Senhor, eu quero trabalhar até os meus 40 anos de idade como CLT. Depois disso eu não quero mais trabalhar pra ninguém. Show. CNT é empreendedor? Não, CLT é carteira assinada. Carteira assinada. Igual você, Ah, mano. tá. É. Entendeu? E aí, o que acontece, Gregório? Aí me chamaram de maluco. Por quê? Porque eu ganhava muito bem, cara. Muito bem mesmo. Só que eu falei, cara, não é a vida que eu quero pra mim. Eu tava morando em São Paulo, longe da minha família. E eu fiquei muito preocupado, tipo assim, de correr tanto atrás do dinheiro e, de repente, meu pai falecer, minha mãe falecer. E também tava vivendo um período complicado no meu casamento. Então, o que Deus fez, cara? Foi tão perfeito o que ele fez na minha vida que ele encerrou um ciclo da minha vida totalmente e abriu uma porta pra mim pra voltar pro Rio. Só que no escuro. Primeiro, num ramo que eu não conhecia, né? Que hoje é Insight Representações. Hoje a gente trabalha com 4 grandes marcas hoje, né? E essa eu posso falar porque eu defendo, é Copapa, que é uma empresa de papel higiênico, a Copobras, Copobras, que é uma empresa de descartáveis, né, gigante, a Kian Lâmpadas, né, nacional, uma empresa, né, nacional, e a Limpado. Um ramo que eu não atuava, representação comercial. E eu vim, cara, mas por que eu falo pra você? E isso que é o grande detalhe. Se você faz bem um determinado trabalho, seja limpar um chão, na sua empresa você vai fazer bem feito também. Por que eu falo isso? Quem é bom limpando o chão é bom em qualquer coisa. E eu aprendi isso no McDonald's. A excelência do que eu fazia lá atrás, eu vou colocar no meu negócio. Porque não é porque agora eu virei empreendedor ou empresário, como quer que chame aí, para mim eu sou representante comercial. Se é empresário, empreendedor, aí eu deixo para quem quiser me definir. A questão toda é o seguinte: eu faço o meu melhor. Por que eu tô com 220% da meta batida? Porque eu faço com excelência. E quem me conhece sabe que tudo que eu botava a mão para fazer profissionalmente falando, hoje, né, como eu falei, eu me transformei num homem melhor. Em até agradecer também ao pastor Jorge, através do Máximos, aí, o curso Máximos, me ajudou muito a me transformar no homem que eu sou. Mas, profissionalmente falando, cara, eu sempre fiz bem feito. Então, o resultado que eu obtive através da empresa foi por conta da excelência. E aí, quando você estava falando em relação às alianças, Mauro, a gente aprende quando você se converte, você muda, você nasce de novo,
que existem pessoas que vão sair da sua vida e outras você vai ter que arrancar. O que Já- foi, já Mauro? viu, né? E tá Já ouvindo? viu, né? Entendeu? Ih, Mauro, você tá com o que hoje, hein? Mauro, Sangue de Jesus tem poder. Por que eu falo isso, Canela cara? de Gregório, fogo. isso é sério, cara. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o pior do que um invejoso é o invejoso, né? Mas aquele cara que é o seguinte, ele não quer o que você tem. O invejoso... Eu não sei definir um Cara, como é que eu posso que dizer? é uma Vou parada pensar pra mim. falar aqui. Aham. A pior pessoa é aquela pessoa que ela não quer o que você tem. Ela não quer que você tenha. Sabe? Isso que é pior. Então, como que você vai andar perto de uma pessoa assim, cara? Eu não ando, velho. Não ando. Invejoso, Gregório? Entendeu? Não, cara, eu sou igual quando os outros perguntam quanto foi seu carro. Ah, cara, vou te falar, o carro tava 32, agora tá 37 porque é financiado. Pobre só financia. Então, Mauro, o que acontece, irmão? Assim, eu selecionei muito. Eu vou falar pra você uma coisa que, assim, é pesado falar isso, mas o meu ciclo de amizade é muito restrito. Tem muita amizade, não? Cara, eu já tive, mas eu tenho que selecionar porque a gente vive num mundo, cara, que você não pode montar um podcast que o pessoal já começa a achar que você já tá... O dinheiro tá entendeu? com isso, é verdade. Então, cara, eu não vou me aliançar, eu não vou me conviver, eu não vou... Ah, mas tá desfazendo das pessoas. Não, cara, desejo bem a pessoa, que ela prospere, mas Mauro não pode andar comigo, Mauro. Por quê? Eu tenho que andar com pessoas que têm a mesma visão que eu. Pra frente. Isso aí. Pessoas que compactuam com o mesmo pensamento que eu, sabe? Eu não tô falando, porque um voto em fulano, outro voto... Não, cara, eu não tenho nenhum problema com isso, sabe? Mas o que eu falo é o seguinte, pô, você é um cara trabalhador, um cara de caráter, meu irmão, tá comigo. O invejoso, ele sempre vai querer tocar, às vezes, tipo assim, por exemplo, o Fábio de antes, entendeu? Aham. Eu levo uma coisa pra vida, que às vezes eu gosto de assistir vídeo. Sim. Cara, eu tava essa semana, eu gosto de assistir, eu gravei tudo de palavras por palavra. Tipo assim, você falou um negócio de pessoas você tem que andar com pessoas, coisa. Aham. Então, vai ter pessoas que você vai botar na sua mesa que você tem que saber que ela não vai querer tocar histórias antigas, coisas ruins de você, vai querer tocar em coisas boas que vai te levar pra vida, entendeu? Então, cara, agora eu tô muito intelectual. Então, agora eu vou te dar vou te dar um papo reto, tá? Falando bem rasgado. Cara, já tive muito problema com identidade, que é o seguinte, me basear pelo que as pessoas falavam de mim, sabe? E isso destrói o ser humano, seja ele homem ou mulher. Por quê? Porque quando você não sabe quem você é, meu amigo, é igual aquele, quando você não sabe pra onde vai, qualquer caminho que você seguir, tá bom. Caminho, né? Meu irmão, o que aconteceu com o Fábio? E eu falo isso abertamente porque se eu não puder falar de Jesus, o que Jesus fez na minha vida, então que me cale. Eu aprendi que quando você sabe quem você é em Cristo, você pode falar o que você quiser. Eu vou dar crédito, sim, porque você... Às vezes você tá falando alguma coisa que eu tenho que parar pra pensar. Não é que assim, eu faço o que eu quiser porque é o que importa que Deus pensa sobre mim. Não é Deus isso. É tudo diferente. Não é isso. É entender que Satanás sempre vai querer me levar pra onde aquilo que eu era. Eu não sou mais aquilo. Entendeu? Então, cara, ele pode falar o que quiser. O que cabe a mim? Continuar ouvindo ou sair fora. Por isso que eu falo, as Entendeu? pessoas sempre vão querer tocar no seu passado enquanto Deus prepara coisas a respeito do seu futuro. Sim. Deus não quer saber do que você era, do que você fazia. Eu acho assim, Deus quer saber do que você é hoje no caminho dele, o que ele vai fazer Claro, com você. e eu Caraca, também, meu irmão, cara. forte. E eu também. Ô, Achei. Gregório, não me importa mais o que eu fiz, cara. Sabe por quê? Porque o que eu fiz tá feito, eu não posso mexer mais. O passado não tem como eu tocar mais, tá lá. Ele serve pra eu lembrar aquilo que eu era. O que importa é agora. O que eu vou ser agora? Eu vou ser pai, cara. Sabe? O primeiro filho, né? O que eu vou ser pro meu filho? Sabe? Eu quero que meu filho veja o cara agora. Fábio o que eu de era hoje. pra trás, meu amigo, ele não vai nem saber. Sabe? E não é questão de esconder, porque eu vou esconder. Não, porque aqui não me importa mais o que eu fiz. Porque eu falo pra você que eu paguei um preço muito alto como eu era líder, porque eu magoei muitas pessoas. Mas fazia parte do show. Por que eu falo isso? Hoje tem pessoas, e eu posso falar abertamente, um abraço pro Esaú, um abraço pra Janiele, pro Caio, pro Everton Monteiro, grande abraço para você, tá lá em João Pessoa. São profissionais que passaram pela minha mão, que hoje são outras pessoas, são donos de escola, são gestores,
sabe? A Janiele, né? Pessoa maravilhosa. Você vê, uma mulher, né? Hoje a mulher é assim, referência no que faz, supervisor. Então, assim, aquela parábola do semeador, né, cara? Vamos falar assim. A semente foi jogada. O meu método de treinamento, Mauro, ele foi jogado, assim, para muitas pessoas. Mas caiu em terreno arenoso, caiu no meio do espinho, só que caiu em terreno fértil. E onde caiu, quando caiu em terreno fértil, é o que gerou agora. Então eu me apego pelas vitórias. Porque se eu for falar pelas derrotas, são várias. Mas tem um cara que fala isso, eu não sei quem é. Me julgue pelas minhas vitórias. Pelas minhas vitórias, não pelas minhas derrotas. Eu acho que é naquele filme Lobo de Wall Street. É isso aí. Quando ele tá ligando, fazendo a ligação lá, né? Que ele dá um show no telemarketing, ele fala: não me julgue pelas minhas derrotas, me julgue pelas minhas vitórias. Então é mais ou menos isso. Apesar de ser um filme muito pesado, mas. Eu vejo que, por exemplo, assim. É igual no nosso caso aqui, mano. A gente tá começando, mas a disposição do nosso coração é essa, mano. Vamos botar a cara. É isso aí. Vamos crescer, vamos fazer essa parada acontecer. Que uma hora vai. E o que é legal, te cortando, que assim, começar. A gente nunca pode desprezar os pequenos começos. O mais importante é o seguinte: se for pra você fazer o mais do mesmo, não faça, cara. Mas é por isso que a gente tá aqui, É né? isso. Não entendi nada. Não, Entendeu? fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Olha só, eu vou falar diretamente pra câmera. Eu sei que existe milhares de podcasts, mas sabe o que eu fico feliz, Fábio? É que hoje a gente faz o que a gente tá gostando de fazer. É isso, cara. E, tipo, não tem roteiro, a gente não fica inventando o que vai falar, a gente aqui não é humorista também. Mas olha só, dentro da realidade que mas vocês. a gente é Ó, espontâneo, mano. Mauro, eu tenho uma frase do Mário Sérgio Cortella. Essa frase, eu sempre falei ela, cara, porque me marcou muito. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. O que é Mas é isso? isso aí, mano. É fazer o melhor, cara. Sabe por quê? Não tem essa de, pô, você pode estar num quartinho. Graças a Deus tem, né? Hoje a estrutura que vocês têm. Empresário, mas, faça fecha a o pessoa, seu canela de melhor, fogo. cara. Meu irmão, o que eu já vi muito profissional se perdendo, profissional bom, porque não dá o melhor. Não dá o melhor. E é triste você ter que dispensar um cara, uma mulher, seja quem for, um profissional, porque o cara não deu o melhor, porque estrutura ele teve, Mauro. Sabe? Então não tá ligado à estrutura, tá ligado ao que você quer fazer. Ó, hoje eu fico feliz porque eu sou um camarada que assim, eu observei, vamos, Gregório, vamos fazer a parada, vamos. Mas, cara, o que mais me surpreendeu esses dias aí foi quando eu descobri sobre a questão do haja, né? Haja luz. Mano, não é que foi do nada. Nada aqui aconteceu do nada. Falou muito bonito, Não, Mauro. mas é verdade, cara. Mas ter o haja, depois que você descobre que você tem um haja dentro de você, Sim. E nas minhas redes eu sempre falo, usa o que você tem. É isso aí. Usa o que você tem. Quando a gente começou, preocupadíssimo com quem, aonde, local. Mano, vamos botar a cara. E fomos Pintou, agradecer ao Fábio, né? Fala, Fábio ajudou. Porra, também. bicho! Que é outro camarada do outro estúdio, a gente tem que reconhecer. Sim. Eu acho que de tudo, Fábio, do que você tá me passando aí, é ser grato. É isso aí. E o que eu sempre falo, assim, a gente conversa muito. Vamos sair pela mesma porta que nós entramos. É isso aí. A parada toda que a gente pegou e falou, não, vamos fazer. E tá acontecendo, sabe? É isso aí. E hoje, assim, Fábio, a gente tá falando sobre empreendimento, falando sobre empresário e família, a gente também já tocou nesse assunto. Mas assim, o que você hoje, assim, olha e fala assim, cara, se eu não tivesse, creio que você já falou que você crê em Deus, Jesus, mas da onde que você fala assim, caraca, a minha inspiração não. Por que eu tô tentando fazer essa pergunta assim? Porque eu lembro que quando eu era mais novo, minha mãe trabalhava numa casa, minha mãe, né, era empregada doméstica, e depois a vida me deu uma oportunidade de estudar, fazer design de interiores, cair na faculdade. Aí passou um período na faculdade que Te cortando chegou lá, aqui, fez o quê? Design quem? de interiores. Como assim, interiores? Só faço projeto pro interior de qualquer ambiente. Aí, quando eu cheguei lá, que eu comecei a fazer a faculdade, teve uma matéria que eu tive que saber da onde era a origem dos móveis quando eles eram moldados, feito qualquer tipo de
História dos móveis, né? Não era design de móveis, não, mas falando sobre que hoje você não pega nenhum móvel, dificilmente, é tudo reto. Né? Então, aquelas coisas de você ter ali entalhes nos móveis, esse tipo de coisa. Aí eu falei assim, caramba, onde que eu vou arrumar isso? E do nada, nessa mesma casa que minha mãe trabalhava, fui ver uns livros assim, fui olhar. O patrão da minha mãe, que já era um senhor de idade, ele tinha todo o material que eu precisava para fazer um projeto dentro daquele desenho ali. Móveis totalmente entalhados, esse tipo de coisa. Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, já tava tudo pertinho, tá tudo próximo de nós, e às vezes a gente nem tem esse estalo. Sim. Então, da onde que, tipo assim, surgiu hoje, você olhando assim, você fala assim, caraca, era realmente para eu poder fazer isso. Porque às vezes tá tão perto e a gente não consegue enxergar. O que acontece? O que eu vejo hoje, muitas pessoas perdendo oportunidades de emprego, seja em qualquer área, tá? De uma lojinha ali do bairro até uma multinacional, por questões de detalhes, como eu falei, do currículo. E o que eu coloquei como propósito? Falando da empresa, a empresa que eu tenho, ali é o que me gera retorno, é o que me gera, né, meu rendimento e tal. Mas o que eu falei para você, o meu propósito, Mauro, é acabar com a ignorância profissional, sabe? Então, assim, as pessoas perguntam assim, pô, quanto que custa a sua palestra? Cara, minha palestra é de graça. Eu não cobro, porque não é o que eu não vivo disso. Então vamos fazer um merchan aí, por exemplo. Então quem quiser contratar você... Palestras. Uma palestra. Não é palestra motivacional, como eu falei. Motivação é uma porta que se abre por dentro. Mas o que eu falo? É justamente sobre uma maneira de ver, uma maneira diferente de ver as oportunidades que surgem e muitas vezes são desperdiçadas. Então, minhas palestras são, na maioria das vezes, são para abrir os olhos, principalmente da juventude, até mesmo pessoas com mais idade, que às vezes perdem, né? Quando eu falo que perdem oportunidade, pessoas às vezes com experiência. Então tá? vou reforçar, galera, ó, você que tem interesse, né, ou tá afim de ir na sua equipe, seja na escola, dar um up, levantar, mostrar uma visão diferente, dar responsabilidade aos demais que estão ali às vezes fazendo corpo mole. Vai estar lá na descrição lá, Fábio Araújo, vai estar o contato dele, você pode convidar ele e vamos que vamos. De graça, eu faço De por graça amor, aí, tá? ó. E não tem nenhum interesse financeiro. Como eu falei, né, tem a Insight Apresentações, uma empresa desde 2018 aí Pai, tá estourado, fala. Cara, muito trabalho. Nossa, muito trabalho. Mas isso que eu falo, eu tive esse Insight, né? Que é por isso que é o nome da empresa. Da Eagle Trainings, porque é um treinamento para formação de equipes de alto desempenho. Quando você coloca dessa maneira, você abrange para várias situações, seja o profissional já está no mercado há muito tempo ou quem está começando agora. Então eu coloquei isso como propósito da minha vida, ajudar pessoas de verdade nessa formação, porque eu acredito que nós viemos de uma geração, Gregório, e quando eu falo isso, não tem nenhum viés político, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas nós passamos por um período onde isso foi deixado de lado, a educação foi deixada de lado. Ih, fala não. Né? Não. Só que o que Mas acontece? é verdade, mano. E eu não falo só a educação, a informação também, né? Então hoje a gente está com os olhos bem abertos, ouvidos mais ainda. Mas o problema todo é que a gente está colhendo frutos agora. Eu falo isso porque eu converso com muitos empreendedores também que têm dificuldade de contratar, cara, por conta disso. Então, como é que a gente vai mudar isso? É com conhecimento, cara. Então, se eu tenho, por que eu vou aprender comigo? Sabe? Ah, mas eu posso cobrar? Posso. Se você falar assim, você falou, você é coach? Não sou coach, porque o coach você tem que pagar para você ter uma hora com ele. Cara, coach é professor? Cara, o coach ele vai trabalhar em áreas específicas da tua vida. Mas aí, entendeu? Fábio, eu tenho visto, me desculpa aí, não também desconsidero nenhum camarada que fez curso de coach ou trabalha como coach. Sim. Mas eu tenho reparado muito que muita gente vendendo curso online, vendendo... esse pessoal assim que bota lá... Não, tem a galera que vende isso e gosta de fazer isso, que também, de certa forma, queimou muito a galera do coach, vamos supor. Porque, mano, eu não creio que... Pra ser sincero, Fábio, quer ver uma coisa? O que eu poderia definir sucesso? Eu acho que não tem fórmula mágica pro sucesso.
Não existe, acho que, fórmula mágica para sucesso. Mano, que eu sempre entendi como autônomo, eu tenho que vender algo, que eu não acho errado, quem venda também, quem gosta de vender. Aham. Mas, agora, você falar, vender 10 passos para você ficar rico, pô, tá de sacanagem, mano. Tipo assim, 5 métodos para você poder chegar a ser um milionário. E Eu já tentei isso, ganhei golpe. Quer ver uma parada que eu acho muito doida? Eu tava falando com minha mãe no outro dia. Por que a pessoa, antes de pensar ser rica, ela não pensa ser classe média? Ela já quer dar esse pulo. Tá ligado? Tipo assim, não, quer ser milionário. Mano, não existe. Então, vou falar o que nasce grande é monstro. O que eu vou falar pra Você é você? empresário, você é empreendedor, assista Mauro, esse vídeo. assista. Sabe qual é o canal, grande hein? problema? Eu tive a oportunidade, cara, graças a Deus, de ir pra fora do país. Eu visitei os Estados Unidos, né, e fui a Flórida e Nova York. E você vê a cultura dos caras totalmente diferente em relação a o cara ser pobre e se transformar num milionário. Por quê? No Brasil, o cara não tem sabedoria pra lidar com isso, cara. Não tem. Ah, eu tô Então o botando que fora. acontece? Quando você fala o cara passar por essas etapas todas, se ele tivesse uma instrução desde pequeno nesse processo financeiro dele, Uma ele educação poderia financeira, pular para a menor que ele não ia se estrepar. O que acontece hoje? O cara é pobre e a internet fez isso porque é real. Tem pessoas que têm um grande conteúdo aí, né? E é pobre, igual eu, sou um grande conteúdo. Não, eu tô falando que o cara consegue estourar com conteúdo bom. O Aham. problema todo é que você falou, tem muito enganador. Verdade. Só que é o seguinte, o cara, ele pula do nada, tá? Você vê um exemplo aí, aquele mão de Luva de pedreiro, pedreiro, cara. Não, mas ali, o que... Ele tá com 7 Só mil na, concluir, na rapidinho. conta. O que acontece? 7. Vamos ser sinceros, se aquele garoto não tiver uma estrutura por trás dele, ele vai se perder, Mauro. Não, eu até entendo, mas olha só, a minha colocação é, eu não acredito que, por exemplo, assim, segredo pro sucesso, mano, vai trabalhar, vai se informar, vai estudar. Tipo assim, que eu digo, o estudo é conhecimento. Sim. Beleza. Agora, por exemplo, hoje você mais vê, fulano de tal quer chegar aos 23 com 2 milhões. Mano, show, dá pra chegar? Creio que dá. Mas sabe qual é a questão? É você vender isso pra massa. Uhum. Tá ligado? Mas aí que tá, o grande negócio. Imagina se todo mundo, Fábio, ficasse milionário. Mas, cara, mas é o que eu vou. Sabe o que acontece? Não é botar Mauro? fogo na Mauro, Rússia. É só você olhar. Posso estar falando, não. Eu tenho convicção do que eu tô falando. O que o Instagram tem? O cara mostra que. Exemplo, o cara mostra A vida. carro importado, É. o carro. Nada contra. Não é real. Não é real. Não é real. Não é real. O cara chega e fala assim: não, eu vou te ensinar a fazer isso. Meu amigo, com todo respeito aos meus professores da faculdade. Uma vez eu tive uma discussão com um professor seríssima. E assim, entrou no mérito da gente debater, porque é o seguinte: o cara queria me ensinar a ter uma empresa, a administrar uma empresa, e o cara nunca teve empresa nenhuma. Como é que ele vai. Como é que ele realmente. Ele tem conhecimento de português, matemática, várias matérias, mas o cara nunca montou uma empresa. Então ele não tem, como eu falo da liderança pelo exemplo, ou como outros professores de outras matérias, me ensinavam pela experiência. Tipo, o cara vai ensinar contabilidade, o cara é contador. O cara vai ensinar administração, o cara não tinha uma empresa, nunca administrou uma empresa. É a mesma coisa que acontece na internet hoje. O cara nunca fez nada, mas ele vende a ideia de que faz. Isso aí. Sim, entendeu? mas a visão que eu tenho, assim, por exemplo, eu sempre observei, mano, tudo na vida é igual o clima, tem toda a sua estação. É. Imagina se a gente despencasse do verão pro inverno. Exatamente. Não Eu acho dá, que quando mano. você pula um degrau. Não dá. Na acaba- minha visão é essa, não que possa. Uma coisa é você, porque eu só vejo a questão de grana, mano, é poder potencializar e me dar a oportunidade de fazer tudo aquilo Exatamente, que eu quero. É essa a exatamente. visão que eu tenho sobre grana. Exatamente. Mas a questão toda é assim, por exemplo, o que muita gente cai nesses golpes, porque eu vejo também, mano, muita gente mal emocionalmente. É uma realidade Tipo hoje. assim, mano, é uma realidade. hoje eu vejo também muita gente inflando o ego de outras pessoas, que você vai prosperar, que você vai vencer, que você é isso, que você fazendo isso, tô te dando o caminho das pedras. A gente vive uma geração hoje, Mauro, que é a geração da facilidade. Entendeu? A facilidade. Então as pessoas querem realmente ter resultado rápido e infelizmente acontece o que acontece. Não estão preparados, ou muitas vezes é uma mentira, né? Que a gente tem que separar o joio do trigo. Tem pessoas boas,
mas tem muita gente ruim vendendo susto, como diz um colega nosso, né? Vendendo susto, ou seja, eu pego um cara emocionalmente destruído, eu vou vender para ele a ideia de que ele vai ficar bem de vida. Então ele acha que aquilo ali vai ser a solução do problema dele. Mas enfim, isso é um papo pra uma outra hora aí. Show de bola, gente. Entendeu? Então a gente já tá caminhando aqui pro final. Fábio, queria que você desse o parecer de tudo da nossa conversa. Acredito que o nosso papo foi dinâmico, foi top. Quero já desde já te agradecer. Mas define pra nós aí hoje, feliz porque você, papai do ano, né? Parabéns. É menino? Menino, Tito. Menino, isso aí. Então, mano, quero te agradecer. Gregório, quer falar um... Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, você empreendedor, empresário, influencer, assista este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, É isso aí. deixa o like, vai lá, segue nosso parceiro Fábio, e é isso, obrigado Fábio, pela sua presença. quer deixar algum contato? Deu aula. Vou deixar um recado para quem tá assistindo, é o seguinte, pra gente finalizar aqui. Cara, se você realmente puder, apoia quem tá começando aqui, cara. Apoia esses caras. Sabe por quê? Porque se você gosta mesmo, se você tem consideração, falar é muito fácil, mas um cliquezinho lá no like ou um compartilhamento, cara, ajuda, porque o nosso objetivo aqui, pelo menos o meu e eu acredito que deles também, é levar ao máximo de pessoas possível essas informações. Então, se você conhece o Mauro, conhece o Gregório, ou me conhece, dá um like aí, cara, pra ajudar, porque aí com certeza outras pessoas vão ser impactadas aí. Nós somos bonitos, cara. E sem contar que o próximo talvez pode ser você estar sentado Exatamente. aqui, tendo a oportunidade. Então, desde já... Obrigado. Eu queria só Fábio. finalizar, queria agradecer você também, Mauro, ao Gregório, tá? Desejar tudo de bom pra você, o nosso amigo. Isso Rômulo, empresário Rômulo. Obrigado Rômulo por tudo. Costa não, Desculpa a hora aí, parceiro. tá passando um pouquinho da hora, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui falando isso pra vocês. É uma Fábio, oportunidade te também de agradecendo. abrir o coração e alcançar muitas pessoas. Como eu falei, me coloco à disposição, a hora que vocês quiserem pra gente vir trocar papo ou ideia sobre qualquer outro assunto, pode me chamar. Ô, Fábio, tá? obrigado. Pode contar comigo. Obrigado, Admiração mano. total por você. Desejo o Igualmente. melhor de tudo. Show. Você também, tá Thank bom? you. Aqui me Pegou, negócio, tchau, pegou o tchau, que é metanoia? Pegou? Tô com etanóia. Workaholic. Metanoia, mudança de pensamento. É isso aí, meu Isso aí. parceiro vai embora. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado, Obrigadão. Valeu.